Graça e paz. Que as bênçãos de Deus estejam sobre a sua vida, sobre a sua casa, sua família, sobre o seu trabalho. Que as consolações do Espírito Santo te alcancem e que o Senhor te fortaleça em cada batalha que você enfrentar. Muita gente se pergunta: até que ponto os problemas que enfrentamos são resultado de uma batalha espiritual? Há quem culpe o diabo por tudo, sem considerar que muitas vezes as nossas próprias escolhas nos levam ao sofrimento. Outros ignoram completamente que Satanás existe e subestimam sua influência no mundo. Mas a verdade é que nem tudo é culpa do inimigo. E ao mesmo tempo não podemos ignorar que a palavra de Deus nos alerta sobre a luta espiritual que enfrentamos. Em algumas passagens, Jesus expulsou demônios, mas em outras, ele simplesmente curou as pessoas, sem mencionar o diabo. Isso nos ensina que nem toda dificuldade na nossa vida é resultado direto de uma ação maligna. Às vezes, o pecado que carregamos dentro de nós é o maior inimigo. Paulo escreveu aos Romanos que fomos libertos do pecado para vivermos na justiça de Deus. Isso está em Romanos capítulo 6, verso 18. Mas em Efésios capítulo 6, ele também nos alerta que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra forças espirituais do mal. Então, como discernir o que é uma ação maligna e o que é consequência das nossas escolhas? Primeiramente, precisamos de intimidade com Deus. A autoridade espiritual para repreender o diabo em nome de Jesus não é dada a qualquer pessoa. Os filhos de Seva, em Atos 19, tentaram expulsar demônios sem terem um relacionamento com Cristo e foram envergonhados. Isso nos ensina que usar o nome de Jesus sem conhecê-lo de verdade não tem efeito algum. A batalha espiritual existe, mas Deus nos deu armas para enfrentá-la. Efésios 6 nos fala da armadura espiritual. O cinto da verdade para combater as mentiras do inimigo, a couraça da justiça que nos lembra que somos justificados por Cristo, os calçados do Evangelho que nos fortalecem para avançarmos na fé, o escudo da fé para apagar as setas inflamadas do maligno, o capacete da salvação que nos dá segurança eterna e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Jesus venceu Satanás no deserto usando a palavra. E nós, quando nos sentimos atacados, devemos fazer o mesmo, declarar as Escrituras, confiar em Deus e nos firmar na oração. Mas também precisamos entender que nem todo problema é uma opressão maligna. Muitas dificuldades são resultado de nossas próprias decisões. Se queremos vencer, temos que buscar sabedoria e agir corretamente. Talvez você esteja enfrentando uma batalha agora. Pode ser um pecado que te aprisiona, um medo que te paralisa, ou até um ciclo de decisões ruins que tem prejudicado sua vida. Mas Deus te chama para se posicionar. Não ignore a batalha espiritual, mas também não exagere o poder do inimigo. Em Cristo, você já tem a vitória. Se essa mensagem tem te abençoado, escreva aqui nos comentários: eu tomo posse da armadura de Deus. E compartilhe essa palavra com alguém que precisa ouvir. Não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber mais mensagens que vão fortalecer a sua fé. Nesse momento, eu quero orar por você. Senhor meu Deus, em nome de Jesus eu te apresento essa pessoa que está ouvindo essa mensagem. Que o teu Espírito Santo a envolva agora com o poder da tua verdade e da tua paz. Que ela tenha discernimento para reconhecer a batalha espiritual e saber quando é preciso resistir ao inimigo
e quando é necessário mudar suas atitudes. Que a tua sabedoria venha sobre ela e que o Senhor a guie em todas as decisões que ela tomar. Que todo espírito de opressão, medo e confusão seja quebrado agora, em nome de Jesus. Reveste-a com a armadura de Deus, que ela possa estar firme na fé, protegida pelo escudo da confiança no Senhor. Que ela se fortaleça na palavra e na oração, e que a vitória já conquistada na cruz se manifeste em sua vida. Que em nome de Jesus ela receba liberdade, paz e vitória sobre toda a batalha espiritual. Nós oramos e te agradecemos em nome do teu Filho Jesus. Amém. Compartilhe essa mensagem, ela pode mudar a vida das pessoas. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. Olá, meu querido irmão, minha querida irmã. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira. Você está no canal Minuto com Deus e eu quero compartilhar uma palavra de Deus para o seu coração hoje. Amém? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu quero começar essa mensagem te lembrando o seguinte: quem te ungiu foi Deus. E quando você entende essa verdade, o olhar dos outros não tem mais importância. O que os outros pensam ou deixam de pensar não te paralisa mais. As críticas não te travam e o silêncio de Deus não te faz duvidar. Antes da gente continuar, eu quero pedir que você dê o like aqui no vídeo. O seu like é muito importante. Quando você dá o like, o YouTube recomenda esse vídeo para outras pessoas. Se você está chegando aqui hoje, eu convido você a se inscrever no canal, conhecer os nossos outros vídeos e fazer parte dessa grande comunidade de fé, de pessoas que têm buscado se alimentar da palavra do Senhor todos os dias. Quando você se inscrever, ative as notificações, porque assim você vai ser avisado toda vez que eu postar um vídeo novo. Escreva o seu pedido de oração aqui nos comentários e declare pela fé o seguinte: Deus me escolheu. Amém? Apenas isso. Deus me escolheu. Essa é uma declaração de fé, mas ela é baseada na verdade eterna que está contida aqui nas Escrituras. Minuto com Deus é um projeto evangelístico independente. Então, se você quiser apoiar esse ministério, se você acha importante e relevante o trabalho que nós fazemos aqui, você pode nos apoiar se tornando membro do canal ou através da nossa chave Pix, que é o nosso CNPJ e está aqui na descrição do vídeo. O texto que eu quero compartilhar com você hoje está em 1 Samuel, capítulo 16, versículos 6 e 7. Está escrito assim: Quando chegaram, Samuel viu Eliabe e pensou: com certeza este aqui é o que o Senhor quer ungir. O Senhor, contudo, disse a Samuel: não considere a sua aparência nem sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem. O homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Irmãos, essa aqui é uma marca do agir de Deus ao longo de toda a Escritura. Ele não escolhe conforme o exterior, mas ele escolhe conforme o propósito que ele mesmo estabeleceu. Em Jeremias capítulo 1, verso 5, Deus declara o seguinte: antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei. Consegue perceber? Não foi o acaso, não foi uma escolha humana, foi Deus quem te viu e te separou.
A passagem que eu li fala do momento em que Samuel foi à casa de Jessé para ungir aquele que seria o novo rei no lugar de Saul. Davi sequer foi chamado para essa reunião, porque ele estava no campo, cuidando das ovelhas, esquecido. Só que Deus o havia escolhido. Eu me lembrei aqui de Salmos 78, versículos 70 e 71, onde Deus diz assim, olha, escolheu a Davi, seu servo, e o tirou do aprisco das ovelhas, do pastoreio das ovelhas, para ser o pastor de Jacó, seu povo. Esse é o padrão de Deus. Ele vê e escolhe, mesmo aquela pessoa que está no anonimato. A unção sobre Davi foi real. O chamado foi verdadeiro. Mas Davi, depois de ter sido ungido, voltou para o campo. No dia seguinte, ele voltou para o campo. O cenário não mudou, porque entre o chamado e o cumprimento existe um processo, um tempo de formação. Eclesiastes capítulo 3, verso 1, afirma que para tudo há uma ocasião e um tempo para cada propósito debaixo do céu. Talvez você esteja justamente nesse tempo. O tempo entre a promessa e o cumprimento da promessa. Entre o que Deus falou e o que ainda não aconteceu. Mas eu quero que você se lembre, Deus não unge para entreter. Ele não unge para inflar o ego. Ele unge para formar, para preparar, para sustentar. Aquele que chama é também aquele que capacita. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 24, diz que aquele que os chama é fiel e fará isso. Davi foi ungido, mas precisou aprender a ser rei no anonimato, antes de governar no palácio. Ele precisou manter a sua fidelidade lá no campo, antes de ser honrado diante do povo. E é nesse tempo escondido que Deus trabalha profundamente. Romanos capítulo 8, verso 28, diz assim, sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados segundo o seu propósito. Olha só, o processo pode até ser doloroso, mas ele é necessário. Se Davi tivesse sido colocado como rei imediatamente, ele não teria tido êxito. O silêncio de Deus não é ausência. O silêncio de Deus muitas vezes é estratégia. Não é rejeição, é preparação. É Deus usando o tempo e as circunstâncias para formar em nós o caráter que Ele quer. O mesmo Deus que ungiu Davi também o sustentou diante de Golias. Deus o guardou das perseguições de Saul e no tempo certo, no tempo determinado, Deus colocou Davi no trono. Como está registrado em Salmos 89, verso 20. Encontrei Davi, meu servo, ungi-o com óleo sagrado. Se ele te ungiu, saiba que ele não erra nas suas escolhas. Não desista no meio do caminho. Amém? Se Deus te ungiu, aguarde o tempo certo. Aguarde o tempo do Senhor. Jesus declarou em João capítulo 15, verso 16 o seguinte: não foram vocês que me escolheram, mas eu os escolhi, para que vocês vão e deem fruto. As pessoas mudam. Hoje elas te aplaudem, amanhã elas te criticam. Hoje elas te apoiam, amanhã te esquecem. Mas Deus não muda. Deus
não muda, Deus permanece fiel. 2 Timóteo capítulo 2, verso 13, diz que se nós somos infiéis, ele permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo. A fidelidade é uma característica de Deus e não pode ser contrariada. Por isso, eu quero te dizer, você não precisa forçar nada, nem provar nada. Apenas continue, mesmo no anonimato, mesmo cansado, mesmo sem entender o tempo. Saiba que o Deus que escolheu é o Deus que vai cumprir. Se você crê nessa verdade, escreva aqui nos comentários, Deus me escolheu. Amém? Escreva isso aqui junto com o seu pedido de oração. Nesse momento, eu quero orar pela sua vida. Eu quero apresentar cada pedido de oração que for escrito aqui nos comentários diante do Senhor. Por isso, se você ainda não escreveu o seu pedido de oração, escreva agora e declare pela fé, Deus me escolheu. Vamos falar com o Pai nesse momento. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, obrigado porque o Senhor não escolhe como nós. Muitas vezes escolhemos conforme a aparência, mas o Senhor vê o coração. Obrigado porque o Senhor nos viu quando ninguém nos enxergava e nos escolheu antes mesmo do nosso nascimento. Queremos te pedir perdão, meu Pai, por todas as vezes em que duvidamos da tua unção, por termos dado mais valor aos aplausos do que à intimidade, por termos confundido o teu silêncio com esquecimento. Eu quero orar por essa pessoa, por esse irmão, por essa irmã, que está cansado, desanimado, se sentindo esquecido. Que essa pessoa agora seja fortalecida, seja renovada na sua fé e que ela seja lembrada de que a escolha foi tua e que o Senhor é fiel para cumprir aquilo que começou. A tua palavra diz que aquele que começou a boa obra em vocês irá completá-la até o dia de Cristo Jesus. Eu quero pedir que o Senhor sustente nesse momento aquele que teve que voltar para o campo, voltar para a sua rotina, para o seu trabalho, achando que a promessa havia expirado. Que o Senhor confirme no coração dele, dela agora, que o Senhor não se esqueceu da promessa que fez. Ergue, Senhor, nesse momento, aquela pessoa que pensou em desistir, que tem pensado em parar com tudo. Renova as forças daqueles que estavam te servindo no automático. Dê a eles vigor, renova a unção, renova as promessas sobre a vida desse teu filho, dessa tua filha. Eu quero apresentar diante do Senhor cada pedido de oração que está sendo escrito aqui nos comentários desse vídeo. Eu apresento diante de ti, Pai, todas as pessoas que têm lutado contra a ansiedade, contra o medo, pessoas que têm vivido crises familiares e que têm passado um tempo de cansaço espiritual na sua vida. Que o Senhor contemple agora cada nome escrito aqui nos comentários. Cada marido, cada esposa, cada filho, filha, cada pessoa que está enfrentando uma enfermidade na sua vida, seja ela física, espiritual ou emocional. Acolhe, meu Pai, cada história. Cada pedido de oração é feito aqui, Senhor, com fé. Por isso eu peço que o Senhor responda no tempo certo, no teu tempo, do teu jeito, para a tua glória. Que essa pessoa que está ouvindo essa palavra entenda de uma vez por todas que quem a ungiu foi o Senhor e que mesmo quando tudo parece parado, mesmo quando as circunstâncias parecem desfavoráveis, o céu ainda está em movimento. O céu não está em crise.
Nós cremos que o Senhor tem poder para transformar qualquer situação descrita aqui, qualquer motivo de tristeza, de dor, de luto, em festa, em alegria. Que o Senhor instaure um novo sorriso nos lábios desse irmão e dessa irmã, porque nós cremos que Tu és o Deus Todo-Poderoso, o Deus que não nos abandona, o Deus que nos ama, que cuida de nós e que já providenciou tudo para que nós tenhamos uma vida plena e abundante, aqui na terra e eternamente. E é por isso que nós oramos e Te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém e amém. Receba essa palavra no seu coração. Deus te escolheu. Não foi o mundo, não foram as pessoas. Deus olhou para a sua vida e Ele te escolheu. Amém? Se as promessas ainda não se cumpriram, é porque você está passando pelo processo de Deus. Que você receba essa verdade aí no seu coração, em nome de Jesus. Antes da gente terminar, eu quero fazer um convite muito especial. Você tem no seu coração o sonho de conhecer Israel? Eu sei que muitas pessoas têm esse desejo. Eu mesmo tinha essa vontade no meu coração, porque a gente vê falar todos os dias sobre Israel, a gente lê a Bíblia e fica imaginando na nossa mente como será esse lugar, essa paisagem, essa casa, essa montanha. Você tem agora essa oportunidade de conhecer Israel. E melhor ainda, passando pela cidade de Paris, a cidade linda, maravilhosa, encantadora que é Paris. Em outubro de 2026, nós vamos sair daqui do Brasil com uma caravana rumo a Israel, passando por Paris. Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo um número de WhatsApp. A Aleph Turismo está preparando condições muito especiais para que você participe dessa caravana, para que você viva esse tempo extraordinário na sua vida. Não deixe de fazer contato se você tem esse desejo no seu coração. Não olhe para as circunstâncias. Não olhe para as circunstâncias. Olhe para o Deus a quem você serve. Amém? Eu queria muito que você estivesse nessa caravana junto comigo, junto com a minha esposa, porque eu tenho certeza que Deus fará grandes coisas nesses 10 dias em que nós estaremos visitando Israel e Paris. Essa palavra abençoou a sua vida? Então não guarda ela só para você. Outras pessoas precisam ouvir essa verdade, que Deus as escolheu, que elas foram ungidas por Deus. Clica aqui no botão compartilhar, selecione a opção WhatsApp e mande essa mensagem para os seus grupos, para as suas listas, para as pessoas que você ama. A palavra de Deus tem um poder transformador, irmãos. Ela pode mudar a mente, o coração, os sentimentos das pessoas. Ela promove libertação, cura e salvação. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus.